Graça e paz, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô bem, glória a Deus! E hoje iremos conversar sobre esse tema. A minha dupla cidadania. Como muitos sabem, eu tenho dupla cidadania, porque o meu bisavô, ele era italiano, nato da Itália, Siracusa, da região sul da Itália. Mas antes disso, nós iremos orar. Senhor, que neste momento a tua presença venha estar sobre nós. E o que não provém do Senhor, Pai, repreenda agora, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo de Deus, derrama uma unção sobre nossas vidas e que eu possa falar, Pai, aquilo que venha a ser direcionado pelo teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Recebi um comentário numa caixinha de pergunta que foi assim, pessoal. Quando você vai abdicar da cidadania italiana feita com o dinheiro da prostituição? Eu não vou abdicar, eu vou utilizar. E eu tenho todo o direito, porque a minha árvore genealógica, o meu bisavô, ele era italiano. Então, gente, eu consegui muita luta, tá? Unione Europea, República Italiana, passaporto. Esse aqui é o RG, que está ainda no feminino. Eu vou regularizar a foto. Gente, foram muita luta. Esse aqui é o RG, gente, brasileiro, e esse é italiano, europeu. É a mesma coisa, só muda que esse aqui ele é em forma de cartão. Um plástico mais duro. Gente, por que nós temos que obedecer à voz de Deus? Eu ouvi a voz de Deus. Deus me convencendo de quem eu era diante dele. Na pandemia, vocês sabem disso? O Senhor me convenceu que eu era homem. Eu voltei para o Brasil. E o meu documento, né, consta a foto feminina. Mas o nome consta masculino. Então eu vou regularizar somente a foto. Somente a foto. O nome consta igual. Tá vendo? A palavra do Senhor vai nos dizer, em Provérbios, capítulo 19, e versículo 21, muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Eu pensava que eu ia conseguir minha dupla cidadania, que eu tenho direito, sim, e eu ia continuar na prostituição, no job, fazendo programa. Eu achava isso, gente. Mas o Senhor, eu vi a voz do Espírito Santo me convencendo dos meus erros. E eu voltei para o Brasil em 2020. Meados entre os finais de 2019 para o começo de 2020. A dupla cidadania já estava feita. Um ano. Tinha conseguido. Um ano. Eu andei na Europa. Ficou pronta né? Durante esse tempo, eu rodei a Europa. Após esse ano passar, eu ouvi a voz do Senhor. Chegou a pandemia. E eu pensava que iria continuar viajando a Áustria, a Alemanha, Noruega, Polônia, a Escócia, a Inglaterra, a Irlanda. Eu achava, até a Austrália, na prostituição, no job. Mas eu ouvi a voz do Senhor dizendo, não quero mais você nesta vida. Você precisa voltar para o Brasil.
buscar a minha presença, buscar a minha face. Você acha que foi fácil eu conseguir esse meu direito? Vendo assim é lindo, é bonito. Mas não foi fácil. Foram 2 anos para conseguir buscar a árvore genealógica aqui no Brasil. E depois eu já estava na Europa. Eu precisei voltar embora para fazer um passaporte novo, para poder ir para a Itália, acabar o processo lá. Então começou o processo no Brasil. Não é barato. Foi caro. Foi com o dinheiro da prostituição, sim. Por quê? Se eu trabalhasse normal, eu nunca consegui tirar minha dupla cidadania. Porque é muito caro, gente. Então, estão julgando por aí. Quando eu vou abdicar? Não vou abdicar, eu vou utilizar. Eu ouvi a voz de Deus. Deus permitiu que eu tirasse a dupla cidadania. Ele permitiu. Mas não para continuar no job. Mas sim, viver da forma que Ele escolheu para mim. E é assim que eu entendo. Então, muitos são os planos do coração do homem. Era meu plano continuar no job, no trabalho da vida. Mas o Senhor não quis isso para minha vida. E eu respeitei o chamado do Senhor. E eu não vou abdicar, jamais. Eu vou utilizar no tempo certo, na hora dele. Em nome de Jesus. Fiz todo o processo no Brasil. Voltei da Espanha. Voltei para a Itália, numa cidade chamada Francavilla al Mare. Francavilla al Mare. E ali foi feito um processo. Todo o processo. Fiquei alguns meses sem trabalhar, não podia. Esperei lá todo o processo. Conheci pessoas maravilhosas e eu estava transicionado na época ainda. E ali eu consegui, gente. Demorou. Então você contrata uma assessoria aqui no Brasil e quando o processo no Brasil termina, você é direcionado a uma assessoria na Itália. E para tudo tem que pagar. Tem gasto. E naquela época eu tinha dinheiro. Eu tive dinheiro. Hoje eu não tenho mais. Eu vivo da graça do Senhor. Eu vivo das doações, das pessoas que me ajudam. E eu agradeço cada pessoa aqui. Muito obrigada a cada um de vocês. Sou muito grato. Muito grato mesmo. Eu tentei fazer os meus planos. Eu tentei fazer as minhas escolhas. Mas não deram certo. No começo deu certo. Mas quando o Senhor viu que eu ia me acabar mal, porque não tem outra vida a não ser obedecer a Deus, ou você vai se afundando no precipício. Não tem outra vida e escolha a não ser essa. E eu escolhi ouvir a voz do Espírito Santo, a voz de Jesus, e voltar para o Brasil. Já com a minha dupla nacionalidade feita. Pronta. Em nome de Jesus. Agora eu vou regularizar a minha foto. E no tempo certo, eu vou sim, em nome de Jesus, realizar o chamado que Deus tem na minha vida, utilizando a minha dupla cidadania.
Não estou me gabando, jamais. Mas é que eu recebi uma mensagem de alguém dizendo aquilo para mim. Quando vai abdicar da cidadania italiana feita com dinheiro da prostituição. Dos males, ele passa a se tornar bênção. Da maldição, passa a ser bênção. E vai se tornar bênção a minha dupla cidadania. Vai, em nome de Jesus. Se você tem um direito e pode, tem condições, vai atrás, gente. Se fosse neste tempo hoje, eu não teria condições. Porque é caro. Meu Deus do céu. Eu me recordo que lá na Itália eu gastei 5.000 euros. Fora aqui no Brasil. Então você acha que eu não vou usar? Eu vou utilizar sim. Hoje eu obedeço a voz do Senhor. Se eu continuasse naquela vida, escolhendo as minhas escolhas, as minhas vontades, com a dupla cidadania, eu não mais estaria aqui no mundo. Eu não mais estaria aqui no mundo. A dupla cidadania foi uma bênção na minha vida. Foi sim, um direito meu. E ninguém tira. A não ser Deus. A não ser Deus. Agora tem pessoas que não aceitam. Desculpa. Me desculpa. Nós temos que se alegrar com a bênção do próximo. Se alegrar com a vitória do próximo. Foi tão difícil, gente, eu conseguir aqui atrás contratar alguém. Não foi fácil para mim. Eu achava que não ia dar certo. Porque pessoas, conversaram. É difícil você conseguir. Não vai dar certo. Tem que ter muita documentação que comprova que realmente seu bisavô ele era italiano. Meu Deus do céu. Mas é um processo burocrático, demorado, estendido, porém vale a pena, gente. Então, na nossa vida, nada é como nós queremos. Às vezes, vai acontecer sim, da vida ser leal conosco, justa conosco. Mas, às vezes, não vai se tornar como nós queremos. E temos que ser gratos também a isso. Muitas pessoas buscam as coisas das suas maneiras. Eu quero que venha a ser assim, dessa forma, como eu quero, rápido, para ontem. E não vai ser. O processo da dupla cidadania é um processo muito lento, que requer muita paciência, muita calma. Eu consegui. Foram quase 3 anos, mas deu certo. E eu sempre ali, positivamente, pensando positivo. Vou conseguir, vai dar certo. Quando eu descobri, gente, que meu bisavô, ele era de Siracusa, no sul da Itália, eu fiquei tão feliz. Mas foram achar a certidão dele de nascimento em uma igrejinha católica, lá na Itália. Foram encontrar. Não estavam conseguindo achar no cartório. Foi encontrada a certidão de nascimento dele numa igreja muito antiga, bem velhinha, e comprovou realmente que ele tinha nascido em Siracusa, na Itália. Então, eu agradeço muito a Deus por ter conseguido esse direito, porque eu vou utilizar em nome do Senhor Jesus Cristo por uma grande
obra, plano, perpétuo, lindo, glorioso que Jesus tem na minha vida. Eu soube ouvir a voz de Deus. Se eu continuasse utilizando em viagens, que eu tenho livre-arbítrio para viajar em vários países, inclusive os 27 países da União Europeia e alguns países da América, da Austrália, alguns países ali como Canadá. Alguns países têm que ter visto de 3 meses. Os 27 países da União Europeia não. Eu posso circular, eu sou livre, posso ter moradia também. Então eu não sei qual é o plano do Senhor. Eu vou apenas obedecer a voz dele, cada dia mais. Grandes são, não porque eu mereço, eu sou pecador, pobre e falho. Mas o Senhor, ele é fiel e verdadeiro, ele prova. Como Deus prova que ele nos ama? Derramando chuva de bênçãos, derramando vitórias, derramando milagres impossíveis que para nós nunca irá realizar. Um deles foi entregar Jesus na cruz em favor do teu pecado, do meu pecado. Foi entregar o Senhor naquela cruz, morte de cruz, porque hoje temos vida. Foi o maior milagre, a maior bênção de todas foi essa. O resto ele permite, ele concede e nós iremos atrás. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Então, não deixe que pessoas venham invalidar, negligenciar o chamado de Deus na sua vida. Repreenda. Eu não negligencio, repreendo agora em nome de Jesus. Toda a influência do mal contra a minha palavras, ações, provocações não vão vir sobre você. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vieram até mim. Quando eu vou abdicar da dupla cidadania que eu consegui na prostituição, eu não vou abdicar. Eu vou usar um grande chamado, um grande propósito e um grande ministério. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe tua vida. Deus cuide de você. Assim como o Senhor cuidou de mim. Já andei por tantos lugares. Já fiz cada coisa. E eu vejo as potentes mãos, o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor comigo. Deixa o Senhor também cuidar da sua vida. Deixa o Senhor cuidar do seu sonho. Ore a Deus, Senhor, é para tua glória, Senhor, é para ti. Se for para a glória do Senhor, se for para o chamado dele, se for para manifestar o poder e milagres entre vidas, alcançar outras vidas, ele vai fazer. Nada é para nós. Não temos nada, não somos nada. Somos barro, pó e cinza. Mas quem tem que estar em evidência sobre a sua vida, minha vida, é o sangue de Jesus, é a presença de Deus. Então que todos os dias, Jesus, eu possa me diminuir e o Senhor venha crescer na minha vida. E que você possa levar também para você este Provérbios. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Se o propósito de Deus prevalecer sobre a sua vida, vai dar certo.
na minha vida, algumas coisas que eu fiz, realizei com os meus pensamentos, os meus objetivos, deram certo. Mas um deles que eu ia realizar não deu certo, que foi realizar a cirurgia peniana. Eu ia remover, ia fazer a cirurgia de ressignação sexual. Ia tirar o órgão genital. Mas o Senhor não permitiu. Mas sobre isso, vamos conversar com o tempo, tá? Então, alguns preceitos que eu quis realizar não deram certo. Alguns deram certo. E um desses, que eu consegui a dupla cidadania, vai ser para levar, para ser constituído o meu chamado aqui na Terra. Eu não vim nesta terra sem propósito. Você não veio na terra, nesta terra sem propósito. Nós sofremos aqui, sofremos. Aqui padecemos, padecemos. Mas sempre com um propósito. Sempre com um chamado. Sempre manifestando a glória de Deus. Quando nós somos fracos, aí que somos fortes. Tu fala às vezes, eu não posso, eu não consigo. Aí que você pode. Senhor, eu não sou capaz. Deus capacita. Deus tem ciúmes de você. Se Deus protegeu a minha vida, que andei por lugares terríveis, é porque o Senhor me ama e cuidou de mim. Deus te ama e o plano dele é maior do que os teus planos. De maldições virarão bênçãos, transformarão em bênçãos para você. Não se esqueça que de maldições tornarão em bênçãos. E aquilo que eu fiz no passado se torna em utilidade para testemunho, para um chamado de Deus. Tudo que passamos na vida se torna hoje testemunho para a glória de Deus. Isso aqui é um testemunho. A minha vida é um testemunho. A tua vida é um testemunho. Não importa qual é o chamado, você é um testemunho. Se eu estou vivo hoje, posso falar com você, contar os livramentos que eu tive, é porque está sendo e foi um testemunho. E vai continuar sendo até a volta de Jesus. Até Jesus voltar. Em nome de Jesus. Não deixe que pessoas destruam os teus sonhos. Não deixe que palavras te diminuem. Não deixe que pessoas possam invalidar, negligenciar o teu chamado. E nem você negligencie. Não negligencie o teu chamado, mas leva ele em ação, leva ele em oração, leve o teu chamado para Deus, e o Senhor dará a você a resposta certa. Eu já tenho as respostas de Deus na minha vida, eu tenho o chamado de Deus na minha vida. Basta agora, questão de tempo, basta agora descansar no Senhor, obedecer a voz do Senhor, que é primordial para alcançarmos bênçãos e vitórias. Precisamos obedecer a voz de Deus. Descansar sempre. Em nome de Jesus.
Deus te ama de uma forma que Ele te livrou da morte. Deus me ama de uma forma que Ele me livrou da morte. Os meus planos iam destruir minha vida, sim, mas o plano do Senhor me traz vida, e vida em abundância. Os meus planos iam me destruir, mas os planos de Deus me traz hoje paz. Paz. Os meus planos estavam destruindo tudo que eu tinha, mas os planos de Deus me traz hoje a certeza da minha salvação. Da minha salvação. Da minha salvação. Eu estava para um rumo de vida. Para um rumo. Para um rumo. Que rumo? É o que fala a Bíblia. É o que diz a Bíblia. Que rumo? Se nós não temos Cristo e estamos no erro, qual rumo que eu ia ter na minha vida? Mas Jesus me ama tanto que Ele me escolheu e Ele me trouxe para os teus planos, para os teus desígnios, em nome de Jesus. Mas o que prevalece, o que vai prevalecer na sua vida, na minha vida, é os propósitos do Senhor. Eu volto a enfatizar. Mas o que prevalece, o que vai prevalecer é o propósito do Senhor. Provérbios 19, capítulo 21. Deus te abençoe. Quando vierem sabotar a tua vida, fale isso. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece na minha vida é o propósito do Senhor. Fale isso. Muitos são os planos do coração do homem, que é maldoso, que é enganoso, mas o que vai prevalecer é o propósito, é o chamado do Senhor na sua vida e na minha vida, na tua história e na minha história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja abençoado, seja agraciado pelo poder que Deus te concedeu nesta hora, neste lugar. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Eu amo a cada um de você. A cada um de vocês. Amo a cada um de vocês. Sou falho, sim, mas o Senhor conhece o meu coração. E eu busco melhorar a cada dia mais. A paz. Tenha uma semana maravilhosa, de vitórias, de bênçãos. E guarda, hein? O que vai prevalecer é a vontade do Senhor na sua vida. Provérbios 19, 21. Graça e paz a todos. E amém.